Olá, meu nome é Facundo Guerra, eu vou me apresentar brevemente aqui. Eu sou engenheiro de formação, fiz engenharia de alimentos na Mauá, depois eu fiz jornalismo internacional e político na PUC, fiz mestrado e doutorado em ciência política pela PUC também. Eu sempre trabalhei nas grandes corporações, trabalhei na American Online, morei fora, American Express, blá, 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 blá. E em 2005 eu montei meu primeiro negócio na Rua Augusta, que se chamava Vegas, que era uma boate. Desde lá eu montei 20 e poucos negócios, todos eles no campo do entretenimento. Então montei casas de show, montei 2 ou 3 cine-joias e carniceria, bares, restaurantes, cinema. Mas eu nunca tinha montado uma estrutura que me interessa muito, que é o teatro. E eu não falo teatro do ponto de vista convencional, que é aquela coisa que é o palco italiano, mas eu estou falando das ferramentas que o teatro permitem te dar para você construir uma experiência de construção de memória, porque hoje em dia eu estou nesse campo não mais do produto, mas da construção de memória. Pois bem, sofri muito por conta da pandemia, então grande parte dos meus negócios eles ou derreteram ou sumiram. Eu perdi 2 ou 3 negócios, 2 negócios por conta da pandemia, e a recuperação foi bastante lenta depois. Agora a gente ainda não está no fim da pandemia, mas enfim, nessa coisa que simbolicamente a gente já atravessou esse período difícil. E eu acho que no final de 2020 eu me deparei com uma notícia que começou a viralizar em grupo de WhatsApp, que era o fato da Love Story, uma boate emblemática que a gente teve aqui em São Paulo, ter ido para leilão judicial e ter tido sua massa falida vendida no leilão judicial. Eu estou aqui para contar esse caso, que foi o leilão da Love Story, que é quase uma tragédia grega isso daqui, né, de um negócio que foi dissolvido por conta de insolvência jurídica e financeira, e que vai ser transformado numa estrutura para a celebração de desejos os mais diversos, desde os campos do fetiche, das micropolíticas de performance de corpo e da construção a partir de uma comunidade, que eu acho que é essa lição mais valiosa que esse estudo de caso tem para dar. Pois bem, 2020, a Love Story tinha ido para leilão judicial, grupos de WhatsApp. Normalmente, para quem não conhece a Love Story, era uma boate, que era um after hours que a gente tinha aqui em São Paulo, na frente do Copan, que existe desde a década de 90, aproximadamente, e que, na verdade, ele era um after hours, mas ele era um espaço dedicado às trabalhadoras do sexo. Então, as trabalhadoras do sexo saíam, né, da noite, sábado, sexta-feira, e a partir das 5 horas da manhã elas tinham a entrada gratuita dentro do Love Story, e o Love Story recebia homens e mulheres da cidade inteira para, enfim, celebrar esse final de noite. Então, o Love Story, ele de alguma forma ele representava essa São Paulo meio imaginária, que é aquela coisa da democracia paulistana. A partir das 5 horas da manhã você conseguia ver Global, é famoso o caso do Mike Tyson frequentando o Love Story, Ronaldinho Gaúcho, enfim, celebridades, mas também as trabalhadoras do sexo, policiais militares, delegados, a marginália paulistana. Era um lugar de muita dor, já teve mortes que aconteceram ali dentro daquele salão, inclusive hoje quando você entra lá, num dos dutos de ar-condicionado tem uma marca de bala. Aconteceram mortes, era um espaço que na minha interpretação, era um espaço de dor, né? Tinha muito Boa Noite Cinderela, que enfim, é um indício de outros crimes mais hediondos ainda. Então, era um espaço que quando eu soube do fim da Love Story, daquele espaço simbólico, não queria resgatar. E a gente ficou se perguntando, meus sócios, né, Cairê, Lili, a gente ficou se perguntando o que a gente faria com aquele negócio. A primeira ideia foi, a gente comprou, né, a massa falida do Love Story, negociamos o espaço com o proprietário, e a primeira ideia era fazer uma espécie de uma boate comandada por mulheres. E essa ideia, para mim, logo de cara, caiu mal. Assim, eu falei, não, mas não faz muito sentido a gente resgatar essa estrutura, porque, sei lá, eu acho que em algum momento ela vai derivar para um outro lugar e essa intenção primeira não vai se realizar.
Paralelo a isso, ano passado teve uma exposição no Instituto Moreira Salles que contava, era a exposição de uma fotógrafa, que me falha a memória, agora eu não me lembro, uma fotógrafa que foi super importante aqui para São Paulo na década de 70, que ela registrava o começo das lutas LGBTQIP+, aqui em São Paulo, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e ela vai registrar os cabarés que existiam em São Paulo em torno da região do Copan. E tem uma foto que eu achei maravilhosa, que é a Wilza Carla descendo a Rua Augusta em cima de um elefante para se apresentar numa boate chamada Medieval. E aí, ou então uma outra, Cacá de Poli, que é uma das drag queens mais conhecidas que a gente tem em São Paulo, chegando num outro cabaré aqui, atrás de um caminhão da Graneiro, que era um caminhão de mudança. Ela é muito corpulenta, ela é bem gorda, e ela contrata um caminhão de mudança para entrar no baú, através do baú do caminhão de mudanças, no palco para se apresentar. Então esses cabarés, do final da década de 60 e começo dos anos 70, são muito importantes para a liberação de outros territórios da sexualidade. Ainda era uma época que você tinha uma ditadura muito pesada, especialmente aqui em São Paulo. Então eles eram focos de resistência que aconteciam ali no entorno do Copan, do centro expandido. A gente chegou a ter 20 ou 30 cabarés e esses cabarés desapareceram nos últimos anos. Então a ideia começou porque o slogan do Love Story era a casa de todas as casas. Só que a casa de todas as casas é o corpo. Paralelo a isso, também eu estava vendo um documentário do Anthony Bourdain, na HBO, que foi um chefe, enfim, viajante, uma figura muito, muito interessante que faleceu. E o Anthony Bourdain, ele fala uma coisa que também ressoou muito dentro de mim. Ele fala assim, olha, a gente costuma falar que o corpo é nosso templo, mas a gente deveria tratar nosso corpo como nosso parque de diversões. E eu falei, putz, corpo, a casa de todas as casas, que esse era o slogan da Love Story, na verdade é o corpo. E a gente deveria tratar esse corpo como um parque de diversões. Então eu tenho esse início de um rascunho conceitual com relação à Love Story e, por um outro lado, a gente estava no meio da pandemia. Então teve um deslocamento, e acho que o Sex Summit ele fala muito sobre isso, um deslocamento das narrativas sobre sexo, e isso acontece também bastante na gringa, numa sexualidade mais que hoje a gente chama de positiva, né? Que é esse deslocamento do prazer para o campo do desejo. E o que está no campo do desejo? ASMR, BDSM, pet play, bondage, shibari, os shows de drag, né? Polydance, striptease e tantos outros suportes do corpo ou das artes do corpo que são muitas vezes confundidas no campo do prazer e que não tem absolutamente nada com relação ao prazer. Elas falam muito sobre desejo e micropolítica de corpo, né? Relações e contratos tácitos, mas muito estabelecidos entre dois adultos que vão transformar seus corpos em parques de diversões. Então a gente começou, dentro desse rascunho conceitual todo, a construir um negócio que falasse exatamente sobre isso, que fizesse esse deslocamento do campo do desejo, onde estava a Love Story antiga, né? Como eu disse, era uma casa que a partir das 5 horas da manhã as trabalhadoras do sexo iam ali fazer negócios. Tiramos esse espaço, esse território do campo do prazer para o campo do desejo e a gente vai construir uma casa onde, num palco central, a gente vai transformar num cabaré a moda dos cabarés da década de 30 e 40 do século passado, mais ou menos como aconteceu naquele território ali em torno do Copan, que, como eu disse para vocês, chegou a ter 20 a 30 cabarés ali entre a década de 60 e a década de 70. Então a gente contratou um time de especialistas, né? Eu, como estava contando para vocês, venho da parte de bares, restaurantes, então já tem hoje o Bar dos Arcos, Riviera, o Orfeu, que é do meu sócio, Cine Joia, Blue Note, eu tenho vários estabelecimentos aqui em São Paulo. Então essa tecnologia de alimentos e bebidas a gente já tinha, inclusive a gente já teve algumas cartas premiadas mundo afora, em bares como Frank ou mesmo no Arcos. Então a tecnologia de alimentos e bebidas a gente já tinha. A parte operacional de show a gente tem porque a gente veio do Blue Note, do Cine Joia, do Zé Carniceria, de outras casas de show que a gente estruturou aqui na cidade. E aí, só que eu não tinha muita fluência dentro das artes do corpo, né, das performances artísticas do corpo e tudo mais. Então, trouxe a Mayumi, que inclusive é responsável aqui pelo Sex Summit, para me ajudar a fazer a curadoria dos artistas que ocupariam aquele palco central.
E olha, eu sou um homem, né, de olhar já calejado, eu já vi muita coisa na vida. E tinha um território, que esse território das performances do corpo, que eu nunca tinha acessado e que realmente me causaram epifania quando eu vi ali no palco do Love Story pela primeira vez. A Mayumi trouxe esses espetáculos. O Ícaro Kadoshi, que é o nosso diretor artístico, ele vai dar uma capa queer para todas essas performances, para transformar, por exemplo, às vezes uma apresentação de Shibari toma muito tempo, toma mais de 1 hora, então a gente quer construir um espetáculo a partir da verdade do Shibari, mas construir um espetáculo de tal forma que as pessoas consigam fruir aquilo em 20, 30 minutos, transformar aquilo num produto de palco e não necessariamente num ritual como o Shibari é. Então vem o Ícaro para recobrir essa apresentação como um produto artístico, né, como um produto de palco, e a gente associa isso a alimentos e bebidas. Então é isso que a gente vai fazer com o Love Story, ele vai ser um espaço dedicado a todas essas performances do corpo, as micropolíticas do corpo, as relações afetivas que acontecem e que envolvem o corpo, que era um território que a gente nunca tinha acessado em São Paulo, e que eu arrisco dizer que afora, sei lá, menções honrosas como Dominatrix na Augusta, ou mesmo o Cabaré da Santa Cecília, que são espaços que eu admiro muito e que, no final das contas, abriram território para que a gente conseguisse montar o Love Cabaré. Fora desses dois espaços, são poucos espaços que se dedicam a esse tipo de apresentação. Conceitualmente, isso que a gente vai fazer, mas isso não é o que eu julgo o mais interessante que eu tenho para dizer aqui para vocês. Quando a gente estava ali no meio do projeto, a gente se deparou com falta de dinheiro. E a gente falou, pô, tudo bem, mas recuperar esse espaço vai nos custar quase 3 milhões de reais, 3 milhões e meio de reais, o que é dinheiro, né? Muito dinheiro, especialmente para a gente, né? Para mim, para o Caíra e para a Lili, que tínhamos saído de uma pandemia onde a gente praticamente perdeu tudo que tinha. Na hora da gente procurar, e eu acho que essa é a grande lição que eu tinha aqui para passar para vocês, na hora de a gente procurar investimentos, a gente não bateu na porta de um... Porque normalmente você faria o quê? Você faria um planejamento estratégico, você criaria um plano de negócios e você apresentaria isso para investidores interessados em ter o retorno do investimento, né? A gente fez diferente. A gente fez o seguinte, pegamos uma parte do negócio, né? Então eu tenho aqui o CNPJ, o contrato social 100%. Destacamos 13% desse contrato social, colocamos isso numa sociedade de cotas de participação, né, o que garante uma certa segurança para os cotistas de que eles não vão ser contaminados por qualquer coisa que aconteça aqui no CNPJ, e vendemos 100 cotas, que cada cota representaria 0,13% do negócio principal aqui, por 10 mil reais. A gente pretendia juntar 1 milhão de reais, o que é dinheiro pra caramba, para fazer a obra. E os outros 2 milhões de reais a gente já gastou em, sei lá, toda a parte de compra, jurídica, aluguel, enfim. Então a gente precisava desse dinheiro para começar a fazer a obra. Pois bem, a gente montou uma comunidade, montamos um site, começamos a falar no Instagram da marca sobre do Love Cabaré, quais eram as performances que aconteceriam ali dentro. A gente começou a montar uma comunidade. É óbvio que a semente dessa comunidade veio da minha conta, né, do Instagram, da conta da Lili e da conta do Cairê, mas a gente falava sobre o negócio que estava no porvir, que é o Love Cabaré, que hoje tem aproximadamente 11 mil seguidores. Com isso, a gente fez live, a gente mostrou o plano de negócios, a gente mostrou o planejamento estratégico, a gente abriu o negócio para que a comunidade nos ajudasse a montar esse negócio juntos, né? 60 e tantas pessoas. E na sexta-feira passada, do momento em que eu estou gravando esse vídeo, às 10 horas da manhã, a gente abriu as 100 cotas e colocamos as 100 cotas para venda através de um aplicativo chamado DiviHub. Pois bem, em 42 minutos a gente tinha vendido 1 milhão de reais, do 1 milhão de reais que a gente estava querendo captar. Então, em 42 minutos a gente captou tudo que a gente precisava. E fora isso, 4 milhões de reais de pessoas que tentaram comprar as cotas, mas não conseguiram. Porque ou o boleto demora 24 horas para ser compensado, ou porque o cartão de crédito negou a compra. Ou seja, em pouco mais de meia hora, a gente derrubou o aplicativo. O fluxo de interessados foi tamanho que a gente derrubou o aplicativo que estava com os servidores na Amazon Cloud.
gente derrubou o aplicativo e conseguiu captar R$1 milhão em meia hora. Qual que é a lição que eu tenho para passar, o que eu aprendi, que para mim foi o maior alumbramento que eu poderia ter com essa história toda? Que quem está trabalhando nesse campo da sexualidade positiva, né, de todos os assuntos que a gente está trabalhando e está transformando isso em produtos, normalmente essas pessoas são muito julgadas. Até eu, quando comecei o projeto, e eu não era dessa indústria, não era desse campo, fazia coisas mais normativas, tradicionais, comecei a ser julgado, falaram que eu ia fazer um templo do sexo, e nada, absolutamente nada contra o sexo, aliás, esse é o nome do Summit, mas não era a minha intenção primeira. A gente já foi logo encaminhado para aquela coisa de que, vocês já vão... Por que vocês não falam de uma vez que vocês estão fazendo um prostíbulo e tudo mais? E mais uma vez, nada contra o prostíbulo, mas não era isso que a gente estava querendo propor. Né? Então, imediatamente você é julgado, moralmente julgado. E eu imagino que todo mundo que está ouvindo esse vídeo aqui se sente nesse lugar também de já ter sido em algum momento, ou em todos os dias, julgado por aquilo que você está fazendo. Só que a gente tem uma comunidade que é muito coesa. E isso também eu aprendi. Eu estou entrando na comunidade agora. Eu sou, talvez, eu nem posso me dizer da comunidade porque eu nem abri o Love Cabaré ainda. Mas estou ingressando nessa comunidade com muito cuidado, com muito respeito, mas eu estou ingressando nessa comunidade. Tem muita gente que está ingressando nessa comunidade agora. E eu entendi que é uma das comunidades mais poderosas que existem mundo afora. Quem fala sobre isso, quem advoga, e faz por política, faz por necessidade de legitimação, faz porque tem um propósito muito bem definido por trás. E com a força dessa comunidade, você consegue R$1 milhão em menos de meia hora. Então, eu acho que essa coisa da gente montar os nossos próprios negócios e tentar encontrar uma maneira de viabilizá-los através, ou seja, de captação via sócio-investidor, ou seja, a partir de empréstimos, isso vai se dissolver. Acho que o Love Cabaré foi o primeiro negócio físico aqui no Brasil que foi viabilizado por microequity, né, pequenas cotas do negócio. E é muito poderoso porque essa relação proprietário-consumidor, que era muito verticalizada, né, você tinha o dono do negócio e você tinha quem consumia. Essa relação acabou ficando horizontal. Os meus primeiros consumidores, os meus primeiros clientes, os meus primeiros frequentadores vão ser os membros da minha comunidade, que por sua vez são donos do negócio, que por sua vez vão ser promotores e embaixadores daquilo que eu estou fazendo. Então, é uma coisa que a periferia nos ensinou, né? Eu estudo muito o empreendedorismo que acontece na periferia, e aquela comunidade ela é muito coesa, tanto do ponto de vista da inovação, quanto do ponto de vista da comunidade e da maneira de fazer o dinheiro circular ali dentro. Engana-se quem acha que nas comunidades aqui, nas franjas de São Paulo, existe uma socialização da miséria. De forma alguma, tem muito dinheiro e tem muita gente com muita grana que fica em Paraisópolis e que não sai de Paraisópolis ou do Capão Redondo ou de qualquer grande comunidade. Então, essa lição de como construir um circuito fechado a partir da sua própria comunidade, que as periferias têm mostrado que é viável, porque tem muito negócio que é multimilionário e que permanece na periferia, é uma coisa que pessoas como eu, que sou mais do centro, né, do centro da cidade, falando do centro metafórico aqui em São Paulo, aprendi a montar um negócio para a comunidade, a partir da comunidade e com a comunidade. Não pensando que você vai transformar comunidade rede no Instagram. Também é, mas comunidade vai além disso. Vai em desenhar o produto, em viabilizar o produto financeiramente, em comunicar o produto, em refinar o produto e captar o investimento necessário para que esse produto exista. Essa foi a grande lição que o Love Cabaré me ensinou e eu acho que é uma lição valiosíssima para todo mundo que, no final das contas, está fazendo coisas que são ou inovadoras ou que estão fora do campo normativo. Contar com a sua própria comunidade na hora de você montar o seu negócio. Obrigado por me ouvirem e espero vê-los em breve ali no Love Cabaré.